A Segunda Guerra Mundial durou quase 11 meses após o Dia D. Houve muitos engajamentos vitais que levaram à vitória final dos aliados, mas aqui estão alguns eventos que levaram à vitória na Europa, ou Dia da Vitória. Os aliados não consideraram a libertação de Paris como um objetivo primário. Preferiam manter sua atenção nas forças alemãs, recuando em direção ao Reno. Em 21 de agosto, Eisenhower se encontrou com o general francês Charles de Gaulle e contou a ele seus planos de contornar Paris. De Gaulle disse a Eisenhower que se seu avanço contra Paris não fosse ordenado, ele enviaria a segunda divisão blindada francesa para a cidade por conta própria. Eisenhower concordou então em proceder com a libertação de Paris. Hitler havia ordenado que Paris fosse defendida até o último homem e exigiu que a cidade não caísse em mãos aliadas, exceto como um campo de ruínas. O general Dietrich von Schultes começou a colocar explosivos sob as pontes de Paris e muitos de seus pontos de referência, conforme ordenado. Em 23 de agosto, as forças francesas livres atacaram a guarnição alemã, armadas com o conhecimento de que o exército do general Paden estava logo atrás deles. Em 25 de agosto, os aliados e a resistência francesa libertaram Paris. A ordem para iniciar a destruição de Paris nunca foi dada, porque Schultes não queria entrar para a história como o homem que havia destruído a cidade mais celebrada da Europa. A Batalha do Bulge foi a maior batalha travada no fronte ocidental na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Foi uma ofensiva alemã destinada a abrir uma cunha entre os exércitos americano e britânico na França e nos Países Baixos, para que a Alemanha pudesse recapturar o porto de Antuérpia para negar aos aliados o uso das instalações portuárias. Foi um grande risco por parte de Hitler, que ele perdeu terrivelmente. O Exército Vermelho havia avançado mais profundamente na Polônia desde meados de janeiro. Após libertar Varsóvia e Cracóvia, as tropas soviéticas se dirigiram para Auschwitz. 10 dias antes da chegada dos soviéticos, os alemães iniciaram a Marcha da Morte, onde 58 mil prisioneiros foram evacuados para outro campo de concentração a 35 milhas de distância. Ao chegar em Auschwitz, os soviéticos encontraram apenas 7.500 homens e mulheres emaciados e apenas 600 dos 1,1 milhão de corpos. A Conferência de Yalta foi a segunda reunião durante a guerra do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, o premier soviético Joseph Stalin e o presidente dos Estados Unidos da América, Franklin D. Roosevelt. Durante a conferência, os três líderes concordaram em exigir a rendição incondicional da Alemanha e começaram a fazer planos para a Europa pós-guerra. Stalin também concordou em permitir eleições livres no leste europeu e em entrar na guerra no Pacífico contra o Japão. Embora tenha ajudado a lutar contra os japoneses, ele quebrou sua promessa de eleições livres no leste europeu e instalou governos dominados pela União Soviética. Esse foi o início da Guerra Fria. Centenas de bombardeiros desceram sobre Dresden em 2 ondas. Pela manhã, mais de 800 bombardeiros britânicos haviam lançado mais de 1.400 toneladas de bombas de alto explosivo e mais de 100 toneladas de incendiárias sobre Dresden, destruindo a cidade. Ao bombardear Dresden, os aliados interromperam importantes linhas de comunicação, que teriam prejudicado o avanço soviético. A travessia do Reno foi o último grande obstáculo no caminho de uma corrida total até Berlim. Os aliados esperavam uma defesa feroz do Reno. Hitler ordenou a destruição de todas as pontes que atravessavam o Reno para impedir os aliados de atravessar. Quando os aliados chegaram ao Reno, descobriram que os alemães haviam destruído todas as pontes, exceto uma. Antes de os aliados atravessarem o rio, lançaram um ataque surpresa, deixando cair milhares de tropas aerotransportadas atrás das linhas inimigas, para devastar a artilharia alemã. Depois que as primeiras cabeças de ponte foram estabelecidas, levou apenas 9 horas para atravessar o Reno. Os aliados vindos do oeste e a União Soviética vindos do leste estavam numa corrida para ver quem chegaria primeiro a Berlim. Eisenhower ordenou que os aliados parassem justamente fora de Berlim, para que os soviéticos pudessem capturar Berlim para si mesmos. O Exército Vermelho sofreria mais de 300.000 baixas na batalha por Berlim, e Eisenhower não queria sofrer um pedágio tão alto por um território que seria dado à União Soviética. De qualquer maneira,
sob o acordo previamente feito na Conferência de Yalta. Em 2 de maio, os soviéticos tinham a cidade sob total controle, e a guerra havia acabado. O dia 8 de maio é quando as tropas alemãs finalmente depuseram suas armas. Celebrações irromperam pelo mundo todo. De Moscou a Los Angeles, as pessoas celebraram. No Reino Unido, mais de 1 milhão de pessoas celebraram nas ruas para marcar o fim da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, até hoje, o Dia da Ventrículo Esquerdo é um feriado celebrado em todo o mundo.